Meus amigos, tem dia que pra mim é bastante complicado. Eu custa dormir. Por quê? Tem coisas que batem na minha cabeça o tempo todo. E aí, quando eu vou me dar conta, eu nem sequer dormi direito. Eu tenho essa grave mania de fazer reflexão a respeito de quase tudo que acontece na minha vida. E quando eu vou me dar conta, já se passaram ali horas e mais horas. E geralmente eu faço essas reflexões de madrugada. Por quê? Madrugada, pelo menos aqui onde eu moro, é bastante silenciosa. E tem coisa que realmente vai reverberando no meu cérebro, que parece que me obriga a pensar. Ontem, por volta de 7, 8 horas da noite, eu decidi pegar um Uber para fazer um trajeto razoavelmente longo. E nesse percurso, eu decidi puxar assunto com o motorista. O motorista parecia bem mais jovem que eu, devia ter seus 22, 23 anos de idade no máximo. Ele estava ouvindo uma música bem baixinha. Eu até pensei que fosse um hip hop. E eu gosto muito dessas músicas alternativas, porque o ritmo delas eu acho bastante interessante. Eu falei, você tá ouvindo Tupac? E ele falou, o quê? Você tá ouvindo Tupac? Ele falou, não, eu não conheço, eu coloquei numa rádio aqui e tal. Eu tenho a mania de deixar na rádio e pronto. Qualquer rádio e pronto. Aí ele aumentou o volume, tava bem baixinho só, aumentou o volume. E aí quando eu fui ver, já tava tocando, era Legião Urbana. Não sei qual era a música, mas eu sabia que era do Renato Russo. E foi perguntou, você conhece essa música? Eu não conheço. Eu falei, conheço, Legião Urbana. Essa banda foi muito famosa aí nos anos 80, anos 90. Ele falou, não conheço. Eu até estranhei, falei, poxa, quase todo brasileiro conhece Legião Urbana. Tudo bem que o menino, ele é bem jovem ainda, mas difícil você não ter ouvido falar de Legião Urbana, né? Tem até prova escolar que coloca a letra do Renato Russo para você interpretar, para você fazer ali suas análises, né? Enfim. A resposta que ele me deu, olha, é uma coisa que eu já estou até acostumado a ouvir. Ele falou, eu não escuto música secular. Eu ouço música gospel, música cristã. E aí, aquela palavra, né, secular, ficou na minha cabeça. Que raio de coisa seria algo secular? O que seria algo secular? Alguém me explica isso? Eu nem perguntei pro garoto, porque sei lá, poderia falar de religião pra caramba e tal. Eu falei, eu nem vou usar. Mas o que seria secular para mim? Secular é algo do século, né? Mas ele falou num tom meio que para descredibilizar. Né? Seria como se tudo que fosse do século, que ficasse aqui nesse século, seria como se fosse algo amaldiçoado, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com Cristo. Tá bom. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando a respeito de música gospel. Como que essas músicas têm aquele impulso fortíssimo de colocar o homem no centro de tudo. É ou não é verdade? Ou então Deus, como se fosse um office boy para suprir as suas necessidades. Ou mais ainda, como se Deus fosse algo ou alguém a ser procurado constantemente pelo homem. E claro, isso só depende do esforço do homem para alcançar a Deus. Será que tudo isso tem verdade bíblica no meio? É claro que não. Dificilmente a gente acha aí a música gospel que fala, por exemplo, que Deus não precisa ser servido por mãos humanas, que Jesus Cristo já fez todo o sacrifício por nós, é isso? Tanto que ele derramou o próprio sangue para salvar a humanidade. Quando se diz salvar, não é salvar mais ou menos. Né? Você já viu alguém
Alguém salvando mais ou menos? Eu nunca vi isso. Ou você salva ou você não salva, né? Você pode até tentar salvar. Não foi o papel de Jesus Cristo, é ou não é verdade? Se você diz que Jesus tentou salvar e a salvação depende de você, é porque o sacrifício de Jesus Cristo foi em vão, né? Eu acredito que ele tenha me salvado, tanto a mim quanto toda a humanidade. Pois bem, mais ainda, dificilmente você vê artistas do mundo gospel fazendo seus trabalhos sem envolver dinheiro. Poxa, Lucas, mas o cara é um artista e não vai fazer nada sem envolver dinheiro. Olha, eu acho que tudo que tem a ver com a palavra de Deus, quando você envolve dinheiro, para mim não tem valor. Não tem valor. Pelo menos para mim. Se for depender da minha audiência, do meu crédito, esse povo morre de fome. De mim. Agora, se for depender da massa, dos adestrados, esse povo fica multimilionário, que é o que eles são hoje. São podres de rico. Se depender de mim, vou morrer na miséria. Pois bem. E aí no trajeto ali, no Uber, eu comecei a falar com o menino. A gente nem tinha entrado em religião, mas eu tava pensando em muitas coisas ali, porque eu já tô muito acostumado a ver pessoas tentando descredibilizar o mundo no qual vivem, né? O mundo moderno. Não, porque modernidade é atrasada, a modernidade, ela só leva o homem para o mau caminho, etc, etc. E eu penso a respeito de tudo isso. Eu vou falar no vídeo de hoje o que eu penso, tá? Mas continua me acompanhando na história. E aí eu comecei a explicar pro menino que a música, a frequência da música, ela é sintonizada direitinho para controlar o ser humano. Por exemplo, imagine só numa rave, música que a maioria dos, não digo que todos os jovens, mas muitos jovens gostam bastante. O clima de rave. Rave, você já viu como é que é o clima ali, né? É muita agitação. E não dura um dia só não, às vezes dura vários dias. É muita agitação, às vezes rola droga no meio, rola muita bebida e tal. Agora imagine só se você, no meio de uma rave, o cara vai lá e decide, sei lá, o cara decide colocar uma música clássica. O que vai acontecer com o povo ali? O ritmo no qual eles estão levando, né? De muita curtição e tal, e muita gritaria e tal, e pancadaria. Pancadaria que eu falo no bom sentido, né? De curtir o pancadão, tá? O ritmo, de repente, vai ficar tudo muito monótono. O povo vai até ficar sem entender, não é? Não, música clássica não. Geralmente, dependendo da música clássica, tem música clássica que te coloca assim numa frequência altíssima. Mas colocando aquelas músicas mais suaves, sei lá, tipo de uma orquestra mais suave, né? Você tende a acalmar o ambiente, é ou não é verdade? Isso mesmo vale para um jazz, para um blues. Eu não entendo muito de música, tá? Mas pouco que eu sei de frequência sonora, tá? Ela muda o comportamento das pessoas. Ela muda ali a forma que as pessoas vão se comportar umas com as outras. Ela molda. É por isso que quem vive no interior parece que... Depois vocês vejam isso. Parece que tem uma calmaria muito maior no coração, sabe? Paciência maior. E isso tem muito a ver por conta do quê? Da qualidade sonora. Minha casa, por exemplo. Antes tinha um pedaço de merda que morava aqui, um vizinho, e colocava funk sertanejo o dia todo. O cara parecia que tinha, sei lá, cara, um furor gigantesco no cu, que fazia ele colocar a música o tempo... Ah, não sei, me bateu a vontade, vou colocar uma musiquinha aqui. Mas a música do cara era sempre em volume alto. E música ruim, né? Eu colocava sertanejo, puta merda. Pra todo mundo ter que ouvir, ser obrigado a ouvir, é uma sacanagem. Era isso, era funk, umas músicas muito chatas, que puta merda. Sem contar o conteúdo da letra, que é uma merda também, né? Enfim. A vida do cara parecia uma merda. Era quebra-pau ele com a mulher dele, né? Era entre sei lá,
o enteado dele com a mulher, não sei, era um quebra-pau toda hora. E bebedeira pra caralho, e falava alto, 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 e enchia a porra do saco. Eu ficava doido, cara, eu ficava louco. Até que teve um dia que eu quebrei o pau com ele aqui, mandei ele abaixar o som, aí ele não queria abaixar, eu falei que eu ia arrebentar ele. Aí ele falou que também ia me arrebentar e tal, aí não sei o que aconteceu, que ele ficou dentro de casa, eu tava maluco, falei, eu vou pegar esse cara de porrada, eu não aguento mais não. Até que eu chamei a polícia e tal, ele ficou incomodado, aí ele foi embora 2 dias depois. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Aí a casa tá aí abandonada. Mas vocês precisam ver a paz, o ambiente de paz no qual eu tô vivendo. Eu me sinto agraciado agora, porque de verdade tava complicado. Eu não conseguia nem gravar um vídeo direito, porque toda vez que eu pegava essa porra desse celular pra gravar, o diabo do cara colocava música alta pra encher o saco, que é carente, é frustrado. E tudo isso, toda essa mania de colocar música ruim pra você ouvir, música ruim, conteúdo ruim, frequência ruim, parece que aguça mais o seu estado de espírito. Se ele tiver ruim, fudeu. Se você tem ali a tendência a ser um cara pessimista, frustrado, que só sabe reclamar, que só sabe falar mal dos outros, que só sabe viver uma vida ruim, quando você ouve esse tipo de música, você tende a contemplar essas coisas muito mais, 2 vezes mais, 3 vezes mais, 10 vezes mais, e aí fodeu. O que vocês acham, por exemplo, que quem escuta música sertaneja tem a mania de beber, mas beber em maior quantidade, beber em demasia? A música vai incentivando. A pessoa às vezes nem percebe. Não, porque eu sou dona de... Não é dona de você mesmo, porra nenhuma. A música te incentiva a viver assim. A fazer coisas desse tipo. E muito mais. Ela é um estimulante. Né? Não preciso nem falar disso aqui. Não precisa ser um gênio para saber disso aqui. E dependendo da música também, aguça o quê? Né? Os prazeres carnais. Né? Por isso que esses... Como é que eu posso dizer, nessas casas aí de show, sei lá, nesses bailes, tem forró e tal, rola muito disso, né? O sarra-sarra ali, tal, mulher molhando a calcinha, o cara molhando a cueca, tem muito disso. Por causa do quê? Da música. Se não tiver a música, vai ter isso, não tem como, né? Virou uma coisa sem sentido. Enfim. E eu tava explicando isso pro menino e ele falou, interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, depois você veja lá os vídeos na internet que você vai entender. Pesquisa lá. Eu já vi até um vídeo de um cara que ele segura como se fosse uma espécie de, sei lá, de cerâmica. E aí com alguns sedimentos em cima da cerâmica. Dependendo da frequência sonora, os sedimentos em cima da cerâmica criam uma organização geométrica perfeita. Uma coisa perfeita. Uns desenhos assim, malucos. Mas o desenho que esses sedimentos fazem, os desenhos que eles fazem, é algo perfeito. Então a frequência sonora, ela estimula assim o seu corpo. E muito bem, porque a água é um condutor de energia. Nosso corpo, ele é massivamente formado por água. Ali seus 70% do nosso corpo é formado de água, né? Então a frequência sonora no nosso corpo, ela tem um poder absurdo. Eu acho que o próprio Nikola Tesla já falava disso. Né? Então, que ele falava do cérebro. O cérebro tem água. Cérebro é como se fosse um rádio. Né? Ele sintoniza. Ele fala disso. Né? Eu vou tentar trazer um vídeo aqui no canal para vocês falando disso com mais capricho, com mais cuidado. Tá? Pode ser em formato de texto ou eu mesmo falando. Eu vou tentar fazer isso daí. E aí o menino tava falando, caramba, é coisa interessante, eu não sabia disso. Pois é. Só que aí o que ele começou a falar? Mal das músicas modernas. Realmente a música da modernidade tá cada dia pior. Eu não sei nem se pode ser chamada de música, né? O cara põe ali 2, 3 batidas, uma letra chata, repetitiva, sem conteúdo e porra nenhuma, e entra
na graça da galera, né? A galerinha adora. Mas a gente pode falar que tudo da modernidade é ruim? Tudo da modernidade é ruim? A música secular, será que tudo que é produzido no século é ruim? Parece que os caras já vão, assim, premeditando que tudo que vai acontecer no século é uma merda, né? Que tá tudo distante de Deus. E aí, tal, ele falando, não, porque é interessante a gente conversar com pessoas assim, com vocês, esclarecidas, né, falando. E o povo acha que só porque eu tô trabalhando aqui de Uber e tal, eu não tenho meu tempo de estudo. Aí eu sou um cara que vou me preparando. Aí pegou um livro para me mostrar. Eu falei, olha, livro bacana, né? Quem que escreveu esse livro? Aí foi e falou, meu pastor. Aí tava lá, pastor, né? Eu tinha até uma foto assim na capa do livro, com um cara parecia que tava usando uma venda nos olhos. Eu nem lembro o título do livro, mas coisas assim que religioso adora. Fazer interpretações bíblicas de acordo com a visão deles. Nada a ver com a Bíblia. Tudo de acordo com a opinião deles. O pior é o seguinte, o cara não se sente satisfeito de ter uma opinião ali e ficar quieto. Não, ele tem que espalhar as ideias dele para os seus seguidores. E aí fudeu, tá? Eu acho que isso aí deveria ser muito melhor avaliado, tá? Principalmente pelas editoras. As editoras, parece que elas aceitam publicar qualquer merda, tá? Ah, mas a opinião das pessoas, elas têm o direito de publicar aquilo que quiser. Olha, depende, tá? Hoje, a gente tá com a tecnologia muito avançada. Eu acho que eles conseguiriam avaliar a veracidade das coisas com muito mais qualidade. Claro, não é questão de avaliar a opinião das pessoas, mas, por exemplo, pegando uma Bíblia como um instrumento e permitindo que tudo seja interpretado, né, de qualquer maneira possível, eu acho que é uma sacanagem muito grande. O que vale a pena é que o cara tá falando de Bíblia. Então você, como é que eu posso dizer? Você não elimina a importância de um instrumento que é muito válido para o ser humano. Em outras questões, ele está soltando a opinião dele, né? E às vezes está divulgando ali para centenas, talvez milhares ou milhões de pessoas, o que pode ser um perigo muito grande. Ah, mas quem seria o responsável por avaliar tudo isso, Lucas? Não faz sentido. Teria que avaliar, pelo menos, coisas relacionadas à prosperidade, coisas relacionadas à prisão espiritual, claro, que leva também à prisão carnal, porque isso tudo pode ser muito grave e às vezes ao ponto de chegar a uma lavagem cerebral de ordem coletiva. Não estou falando aqui de proibir as pessoas de opinarem. Nós vivemos um país que se diz democrático, né? Pelo menos se diz democrático. Eu sou a favor das pessoas opinarem sim, desde que elas tenham bom embasamento. Eu sou do seguinte tipo: se a pessoa sabe ler, escrever, falar, conversar, comunicar-se com qualidade, aí ela tem o direito de ser ouvida. Agora, se ela não sabe nem ler direito, nem escrever direito, e aqui, claro, eu não estou aqui querendo desmerecer as pessoas que não tiveram oportunidade na vida, mas se a pessoa tem toda a oportunidade de se instruir, né? Bate de carrão, tem dinheiro pra caramba, né? Tem tudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal, mas não faz nem questão de se instruir direito, tá? Não sabe nem o português básico, não sabe conjugar um verbo, porra. Não sabe nem o que é, sei lá, sintaxe, no básico de sintaxe. Sabe, uma coisa aqui ali de morfologia, mas chega em sintaxe, vai lá e, né, peca gravemente. Se a pessoa não sabe fazer isso, por que ela merece ser ouvida? Eu acho que ninguém tem um dever de dar ouvidos a essa pessoa. Acho que no mínimo ela merece calar a boca. De verdade mesmo. Porque é o básico da comunicação. Mas não, a pessoa ela se sente assim, não, porque eu tenho poder. Porque eu tenho um entendimento. Se eu tenho entendimento, para que o português claro? Para que o português básico? É por isso que a nossa
a nossa língua tá cada dia mais sendo jogada às traças. Você vê doutores, mestres, doutores, né, PhDs, cometendo erros crassos, erros gravíssimos. E às vezes a gente vai lá corrigir, esse cara, isso aí foi um erro de digitação, isso aí não faz, você que tá vendo o erro, não tem erro algum, mas você mostra pro cara e tal, e o cara ainda se sente assim, o superior, desprezando a própria língua, o próprio idioma. Porque ele fala assim, não, o conteúdo do meu pensamento é muito mais importante do que um erro aí que você está prestando atenção, você é um tolo, você é um idiota, você é um imbecil. Realmente eu sou um imbecil. Porque eu acho que a língua, o idioma, ele vem primeiro de qualquer opinião. Ele vem antes de qualquer opinião que você queira soltar. Se você vai usar o idioma nativo para soltar essa opinião, então você tem que pelo menos saber utilizá-lo da maneira correta. Ponto. Você não precisa ser um gênio, mas já que você se posa como senhor, doutor, entendido, esclarecido, né? Isso vale muito mais para alguém que se coloca à disposição para escrever um livro, uma obra sobre um assunto. Porque o cara que se coloca como autor de alguma coisa, autor vem de autoridade, autoria vem de autoridade, não é isso? Então o cara que se coloca como autor de alguma coisa, ele tem que ter autoridade no assunto. Que autoridade é que esses caras têm? Nenhuma, zero, não tem autoridade nem no idioma, porra. Aí fica difícil, fica muito complicado. Aí não sabe colocar uma vírgula direito, aí não sabe utilizar um ponto, aí não sabe o que é ponto e vírgula. Eu acho que ponto e vírgula é um estilo linguístico, vou colocar ponto e vírgula aqui porque tá mais bonito. Então, cara, o que é isso? Né? Vou colocar aqui ponto de interrogação acompanhado de exclamação, porque é um estilo mais bonito, assim, que dá dá um caráter mais enfeitado pro texto. Vai tomar no cu. É por conta de gente assim que eles estão produzindo livros cada vez mais idiotas. Tudo é idiota. Eles falam assim, você não pode julgar o livro pela capa. Mas na capa você já encontra erro, caralho. O que você vai fazer? Eu falei, mas tá errado já na capa. Por que eu vou fazer questão de abrir esse livro aqui? Eu não vou fazer questão. O cara aqui pra mim já é um animal. Já é burro. Enfim. O menino foi, né? E aí ele mostrou o livro e eu falei, entendi. Eu tô lendo este livro aqui, tá me edificando bastante. Eu falei, é mesmo? Tá me edificando e tal. Igual daqui, eu vou continuar trabalhando, cara. Eu não vou parar, não. Eu ia pra casa da minha noiva, aí falou comigo, você ia pra casa da minha mãe, mas eu não vou pra lá. Porque o pai dela não vai estar presente. Como eu sou cristão e tudo mais, eu não vou. Eu falei, o que o cu tem a ver com as calças, né? Eu sou cristão e eu não vou ver a minha noiva, porque o pai dela não vai estar presente, eu sou cristão. O que tem a ver o cu com as calças? Eu acho que assim, os caras falam tanto, assim, do mundo que é secular, da modernidade, mas eu acho que eles próprios estão criando coisas cada vez mais sem sentido. O que é ser cristão, caralho? Explica pra mim, o que é ser cristão? Pelo que eu entendo da Bíblia, que eu extraio da Bíblia, não apenas tiro opinião do meu rabo, mas eu discuto com as pessoas, o ser cristão é você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e viver na prudência. O próprio Russell Kirk já falou, escreveu um livro assim, né? Política da Prudência. O que é ser prudente? O que é ser prudente, gente? É você testar o próprio Deus? Que o cara tava falando já de quê? De prazeres carnais. Não, porque se deixar um homem ou uma mulher dentro de casa, o que eles vão fazer? Eles vão meter, eles vão transar. Não, mas nós não vamos evitar fazer isso ao máximo até o momento que a gente se casar. A gente se casou, pronto. A gente tá abençoado, tudo mais, então a gente pode fazer sexo à vontade. Faça ideia do sexo ruim que esse povo deve fazer, porque deve ser tudo muito velado. Não, agora nós vamos coitar, né? Você tira a calcinha, que eu vou tirar minha cueca, fecha a porta, apaga as luzes. O cara deve transar até de meia, né? Coloca música clássica, um jazz aí pra gente ter um romance, porque a gente não faz sexo, a gente faz amor. Puta que pariu, que coisa mais filha da puta. Meu Deus do céu. Pois bem. De onde que esse povo tira essas ideias? De verdade, de onde que esse povo tira essas ideias? E você vai testar, Deus, não, porque eu vou controlar minha carne até o momento em que eu for santificar. No momento em que eu for santificado, eu passar pelas águas, ser batizado nas águas, blá, 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 blá.
e eu for casada, aí eu posso transar à vontade. Eu não entendo, né? É o famoso escolhi esperar, eu acho que é até uma coisa da igreja Batista da Lagoinha, né? Escolhi esperar. Minha gente, esse povo fala tanto do apóstolo Paulo. Eu não vivo o apóstolo Paulo. Eu não sou seguidor de apóstolo nenhum da Bíblia. Eu não sou seguidor de nada, nem de ninguém. Eu posso falar que eu nem sequer sou seguidor de Cristo. Por quê? Cristo veio muito antes de mim. Então eu não sigo os passos de Cristo. Ele coordena os meus passos. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E aí esses caras falam de predestinação. Não, então você se sente predestinado? Eu falo, não é que eu me sinto predestinado. Os filhos da salvação, os escolhidos, os eleitos, eles estão sujeitos a viver todo tipo de dificuldade na vida. Fato. Tudo. Eu sou ser humano, assim como qualquer outro. Eu tenho a tendência muito grande de errar, e muito. O pior é que eu erro muito mais do que a maioria. O povo acha que é porque você se diz salvo, né? Os religiosos falam muito disso. Você se diz salvo, mas você também se sente prepotente demais. Não. Não tem nada a ver com prepotência. Muitas vezes as coisas que eu faço, que dão muito certo, é porque elas deram errado milhões e milhões de vezes. Porque eu quebrei a cara muito mais do que a maioria. Aí não tem nada a ver. Mas eu digo de predestinação, da salvação, eu falo no sentido de que é difícil esse povo romper com o meu entendimento. Eles fazem toda a força do mundo e eu continuo firme, cara. E às vezes eu fico, porra, o cara tentou me bater aqui, ali na palavra, né? Verbalmente, e não conseguiu, não me atingiu. Mas por quê? Porque tem algo muito mais forte em mim que não vem de mim. Vem do próprio Deus. Então eu não sou seguidor de nada nem ninguém. Ele quem está ali. Ele que me colocou aqui. Ele não abre mão de seus filhos. O amor dele é tão profundo. É assim, um amor incondicional, gente. Quantas vezes eu falei isso aqui no canal? Precisa de condições? Não tem condições. Tem como você perfurar, não tem como você atravessar. É como se fosse uma coisa blindada mesmo. Você bate, não atravessa. Tá ali mostrando que, meu filho, aqui você não entra. Religioso, aqui você não entra. Você vai fazer toda a força do mundo. Você vai tentar derrubar, você vai tentar fazer ele girar igual um peão, ele cair no chão, espernear e babar e não sei o que. E não vai. Ele é meu filho. Aqui você não põe a mão, não. Você vai fazer de tudo, mas aqui não. Eu sou o pai dele, eu não deixo. Papai do céu é muito forte nisso. Meu filho erra. Ele erra. Eu permito que ele erre. Mas o pai dele sou eu. Olha só como você leva isso para a tua vida. Você pode bater de frente com qualquer religioso. De qualquer religião. O cara fala porque exegese, hermenêutica, teologia, você bate de frente com qualquer um. Eu leio a Bíblia toda em grego. Eu leio a Bíblia toda em aramaico. Eu sei a definição das palavras, eu sei a tradução, blá blá blá. Você pode bater de frente com qualquer um. Porque você é dignamente, legitimamente guiado pelo Espírito Santo. Você não é falsamente guiado, você é legitimamente. Ali você está vivendo o Deus vivo. É diferente do que os religiosos fazem. Eles não cultuam o mesmo Deus que cultuam. Cultuam um Deus mamon, é o Deus da prosperidade, é o Deus esquizofrênico, é o Deus que fica de malzinho, faz beicinho, né? Se você não segue, faz beicinho. É o Deus que obriga que você faça as coisas, que fala que o sacrifício do outro Jesus, que não é o Jesus crucificado, é o Jesus que foi mais ou menos crucificado, exige que outros sacrifícios, não do próprio Cristo, mas os teus. Esse não é o Deus que eu sigo. Eu digo nem sigo, perdão. Não é o Deus que eu vivo, que vive em mim. Esse é outro Deus. É o Deus criado pela religião. O Deus da religião neopentecostal.
das religiões neopentecostais. E mais ainda, né? Dentro das religiões neopentecostais, cada um briga por um Deus diferente. Não, porque o Deus aqui é diferente. Não, porque o Deus aqui, né? Ele fala que você não precisa jejuar. Não, porque o Deus aqui fala que não, aqui não precisa jejuar. Você precisa subir desse monte. Não, porque o Deus aqui fala que não tem dízimo, tem oferta. Não, porque o Deus aqui fala que tem que fazer culto de primícias. Não, porque o Deus... Cada um vive um Deus diferente. Tanto que existe o questionamento da Bíblia. Estaria Jesus Cristo dividido? Isso se chama divisão. Se nós fazemos parte do corpo de Cristo, cada um compõe um membro do corpo de Cristo, isso quer dizer que não existe divisão da igreja, existe a união, né? Cadê a união? Aí esse menino do Uber conversando comigo, ele falou, não, porque você não conhece a minha igreja. Você sente, parece que você foi muito frustrado. Eu falei, não, não fui. Eu não tenho frustração nenhuma com ninguém, amigo. Questão de religião, não tenho frustração nenhuma com ninguém. O cara fala como se eu tivesse assim, eu sou um cara nervoso, eu sou frustrado. Eu não tenho frustração nenhuma. Eu acho que eu tenho é pena. Muitas vezes eu sinto pena do tamanho da ignorância das pessoas. Às vezes eu falo assim, caralho, eu tô sabendo. Eu não sou um cara prepotente. Na minha vida eu tenho muito mais dúvidas do que respostas. Mas muitas vezes eu paro e olho e falo, caralho, eu tô sabendo, assim, de lavada desses caras. E por que eu percebo que eu tô sabendo? Mas porque às vezes o cara termina com risada de deboche. Ele não mostra argumentação. E aí vai lá, o que ele faz? Ele foge. Ah, porque eu tenho que fazer outra coisa aqui, eu tenho que fazer... Mas, amigo, eu também tenho que fazer outras coisas. A tua vida é tão importante quanto a minha. Mas eu faço questão de parar tudo aqui para debater com você. Não, eu tenho que fazer outras coisas. Ou seja, fugindo pela tangente. Se precisar debater 2 dias seguidos ou mais, eu continuo. Eu não vou tentar convencer a pessoa. E nem tentar sair cantando vitória. Mas o que ele quiser debater, especialmente falando de Bíblia, eu vou debater. Debata comigo. Eu não fujo, não. Não fujo, não. Só tem uma coisa. Traga verdades da Bíblia. Não venha falar que eu sou biblicista, não. Porque se você diz que entende das coisas, e a Bíblia diz que a verdade está lá, não diz que está nos homens, mas diz que está lá. Se você faz todo o seu estudo bíblico, cria fascículos, né? Não porque eu criei um livro, né? Como é que eu sou esclarecido, eu sou culto. Então, se você se coloca ali como autoridade no assunto, utilizando como referência a Bíblia, você tem que pegar a verdade. Se você quer pregar alguma coisa, eu sou contra essa porra. Eu vou pregar coisa. Não, você não tem que pregar nada. Você pode esclarecer as pessoas de suas dúvidas. Igual, eu estou fazendo vídeo aqui no canal, falando de religião, né? Porque o povo está tudo acostumado a uma ideia só. Né? E aí eu vou lá, vou refutando cada coisa. Pode ser que apareça um cara 1000 vezes mais inteligente do que eu, e existe muita gente muito mais inteligente do que eu, que vai lá e pega e fala, não, porque o estudo do Lucas ficou bom, mas faltaram outras coisas. Eu acho que ele errou nisso. Pode ter. Eu sou um cara assim, eu sou um cara solúvel, né? Eu acho que as pessoas... Eu sou um cara, assim, que tem ideias permeáveis, que são dignas de mudança, de transformação. Eu não sou dono da verdade de jeito nenhum. Mas tratando de religião, eu acho que qualquer criança fora desse meio consegue enxergar as palhaçadas que tem nisso daí. Fora desse meio. Porque, pô, você pega uma criança, coloca ali naquele meio, desde miudinha, eu acho que não tem maldade pior do que esta. Porque ela vai sendo ali moldada a ponto de dificilmente sair dali. Mas quando você pega uma pessoa fora dali, para enxergar o todo, né? Porque geralmente quando você está do lado de fora, você enxerga o plano completo. Aí ela consegue entender do tamanho das absurdidades. E mais ainda, ela vive uma liberdade genuína. Não é aquela falsa ideia de liberdade, perdão. O que é falsa liberdade? Ah, eu me sinto bem lá, né? Eu não me sinto escravo da religião. Mas como que você não se sente escravo da religião se você tem tempo para cumprir as coisas, tudo ali? Aí porque agora tem culto, não, que agora eu tenho que fazer meu jejum, agora eu tenho que dar glórias ao meu pastor, agora eu tenho que subir desse monte, agora eu tenho que ir ali, eu tenho que ir na casa de irmão. Como que você não é escravo de homem se tudo o que você vive é em função de homens? É homem falando que você tem que fazer ou não? Você é escravo, sim.
Você diz que não, mas eu me sinto bem lá. Mas se você gosta de ser enganado, né? Eu ouvi falar de síndrome de Estocolmo? Existe isso. Existe isso. Porque a religião é diferente? Isso não é, não. É a mesma coisa. Não muda em nada. E outra coisa. No Brasil parece que assim, quanto menos o povo sabe, mais quer dizer culto, entendido das coisas, esclarecido das coisas. Meu Deus do céu, olha, eu reconheço o tamanho da minha ignorância, gente, diante das coisas. Eu juro pra vocês, eu reconheço o quão ignorante e burro eu sou. Pra muita coisa. Eu vejo as pessoas, às vezes, assim, não tiveram instrução nenhuma na vida. Nenhum. Não sabe ler e escrever direito. Mas às vezes, as coisas que elas vão fazer, às vezes o serviço de marcenaria, sabe? De carpintaria, né? De eletricista, sabe? Ou tocando um instrumento, sei lá, às vezes o cara pega um cara ali, não sabe nada, cara, não sabe escrever, não sabe falar direito, mas toca um violão com. Você fala assim, cara, se esse cara estudasse, sei lá, uma das melhores escolas de música do mundo, esse cara seria um mestre mesmo, acima de mestre. Que eu falo, porra, eu sou um completo ignorante em muita coisa. Eu queria saber o que esse cara sabe. Mas é o dom, cara. Parece que o cara tem um talento. Eu falei, eu sou um completo ignorante. Para as coisas práticas assim na vida, vocês têm que ver o quão burro eu sou, cara. Às vezes eu tenho uma dificuldade tremenda de cozinhar. Quando eu vou cozinhar, às vezes eu queimo a carne, deixo a panela toda torrada. Às vezes eu sou burro nesse ponto. Coisa que qualquer ser humano consegue fazer, às vezes eu não sei fazer. Mas tem coisa que eu reconheço. Eu acho que eu sou bom nisso aqui. Eu sou tão bom porque eu tô vendo que as pessoas... Não é que elas estão se sentindo convencidas, mas eu vejo a transformação real na vida das pessoas. Não é transformação de se sentir escravas. Elas não é nem se sentir escravas, mas de serem genuinamente escravas. Eu vejo que elas estão muito mais libertas e mais entendidas. Mais inteligentes. Mais humildes. Não é aquela falsa humildade, aquela falsa ideia de perdoar, né? Ah, eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar porque Deus está me vendo. Não! Eu vejo que todo mundo que para me ouvir se torna melhor como pessoa, se torna melhor como pai, se torna melhor como filho, se torna melhor como irmão, sabe? Melhor como semelhante. Tem uma visão mais profunda de mundo, uma visão mais humilde. Todo mundo. Mas na religião eu não vejo isso, meu Deus. Eu não vejo. Meu Deus do céu, eu não vejo. Ele fica parecendo que eu estou usando de expletivo. Meu Deus do céu. Mas eu não vejo isso. Na religião eu vejo hipocrisia demais, gente. Coisa que o próprio Cristo falou. Raça de víboras, hipócritas. Hipócritas. As pessoas, elas tentam se passar como os judeus, mas não são. Então, o que seria se passar por judeu sem ser? É basicamente você se vestir como judeu, tenta falar como judeu, tenta se comportar como judeu, né? Reconhecer os outros homens como mestres, rabis, não sei o que, nas praças e tudo mais, mas não ser um judeu de fato. Todos nós somos um povo só. É difícil entender isso? Não, não é difícil. A palavra bíblica, cara, é muito clara. Quando você pega um entendimento, não de um bosta, um cu sujo, para se diz pastor, veste um terninho ali e fala mais ou menos bonito, né? Como se diz, parece aquelas novelas da Record, parece que os caras conversam sussurrando. A paz do Senhor, aqui é a casa da libertação. Então, quando você tem um entendimento claro da Bíblia, quando você fala assim, o estudo sincero que eu prego aqui no canal, isso aí eu prego mesmo, o estudo sincero que vem do fundo do coração, fala, eu quero entender como as coisas são, eu não quero opinião de ninguém, eu quero entender. Claro que eu vou debater, eu vou discutir, mas eu quero entender. Eu não quero curso de porra nenhuma, eu não quero título de caralho nenhum, eu não quero que o homem me dê glória de nada, eu só quero entender como as coisas são. Quando você faz isso, a palavra bíblica é muito clara. Ela tira a venda dos teus olhos, ela tira essa enganação, ela tira tudo isso. Porra, é muito bonito você ver isso.
um povo só. Quer judeu, quer grego, quer gente de qualquer lugar do mundo. Todo mundo um povo só. Por quê? Por quê? Jesus de Nazaré, ele veio para quem? Ele veio para o brasileiro depois, ali, 2026 anos depois? Não. Ele veio para pregar para os... Não veio para pregar para ninguém ali, até aqui. Nem da Ásia, nem da Europa, nem do Oriente, nem porra nenhuma. Jesus de Nazaré veio para Israel. Veio para Israel. Cumprir leis e salvar a humanidade. Mas até o momento que ele veio para cá, ele veio para cumprir a lei. Que lei que era essa? A lei brasileira? Não. A lei iraniana? Não. A lei venezuelana? Não. A lei de Moisés, que estava em Israel. Não é isso? Ele cumpriu a lei ou não cumpriu? Cumpriu. Né? Ah, mas ele foi desobediente, não sei o quê. Ele trabalhou no sábado, ele fez isso e aquilo, ele pregou, ele não podia ter feito isso e aquilo e tal, e não apedrejou criança desobediente. A lei fala isso, né? Apedrejar a criança desobediente. Mas ele cumpriu a lei. Por quê? Ele próprio era o cumprimento da lei. Né? Ele era a transição da lei para a graça. Tudo baseado num mediador. Ele é o mediador. Ele é o cumprimento da lei personificado. E foi escolhido por Deus. O único filho dado ao mundo para salvar a humanidade. Ele veio para Israel, Jesus de Nazaré, mas Jesus crucificado, ele veio para salvar a humanidade. Por que você está querendo... Peraí, você está falando que existem dois Jesus? Não, animal. Quadrúpede. Não é que existem dois Jesus. Não tem nada a ver. Mas você, por exemplo, você pode pegar coisas da lei e jogar para os dias de hoje? Você consegue fazer isso? Igual eu falei, tinha apedrejamento de criança desobediente, tinha circuncisão, que é cortar um pedaço do pau, é uma coisa até saudável na época. Você pode fazer isso? Você pode fazer. Mas o que é isso? É querer ser judeu sem sê-lo de verdade. É só querer parecer alguma coisa, mas você é outra. Isso é hipocrisia. Você quer viver como judeu? Viva! Mas somos todos um povo só. A Bíblia deixa claro isso. O religioso, ele tenta viver como um judeu. Não tem alguns palhaços que falam que guardar os dias de sábado, né? Jesus trabalhou no sábado, né? Eu já fiz vídeo aqui sobre adventismo. Você pode procurar aqui no canal, você vai encontrar. Você vai encontrar o quanto que esse povo é imbecil. Puta merda. Ah, mas não tá ofendendo a minha religião, você não pode fazer isso. Eu ofendo mesmo. E aí, qual o problema? Quer me processar? Fique à vontade. Me processe. Me processe. Eu tenho argumento para apresentar. Pois bem, Jesus veio cumprir a lei. Né? E tudo o que ele estava profetizando era até a queda do templo de Jerusalém, que estava de pé. Quer dizer, ele morreu, o templo continuou de pé. Paulo morreu, o templo ainda estava de pé. Era tudo profetizando a queda de Jerusalém, a queda do templo. O povo pensa, inclusive os religiosos na época falavam, né? Nós gastamos não sei quantos anos para construir esse templo e tal, e você em 3 dias iria destruí-lo? Sabe, com ar de deboche. Mas o templo que estava falando era do corpo dele. Que em 3 dias ele iria reerguer o novo templo. Era o corpo dele. Para o religioso, o Jesus Cristo ele tem que voltar 2 vezes. Quer dizer, você não morre numa vez, você morre 2 vezes. Ele ressuscitou, não ressuscitou? Não, ele vai morrer de não ressuscitar de novo. Mas que caralho é esta? Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Porra, ressuscitou. Agora em espírito e em verdade. Você cultua Jesus em espírito e em verdade. Esta é a palavra da graça. A graça, favor imerecido, é um favor que muita gente pisa em cima. Pisa mesmo, samba em cima, pisoteia. Porque para esse povo, eles não se dizem assim gratos o suficiente. Eles não são gratos.
É como se você desse um prato de comida para um mendigo. Aí tem bife no meio, né? É bife, é feijão, arroz, tudo muito preparadinho, tudo cozidinho e tal. Aí tem verdura, legume e tal. E o mendigo pegasse este prato, cagasse e mijasse em cima. Não, isso aqui tá pouco demais, eu não queria essa porra não, eu queria algo melhor. E ainda jogasse o trem na sua cara. Porra, que merda é essa? E jogasse o trem na sua cara com toda a vontade do mundo. É assim que eu vejo a religião, é de verdade. Eu falo que o sacrifício, eles não falam isso, mas no fundo, o sacrifício não é o suficiente. Depende do quê? Da ação do homem. Se depende da ação do homem, o que eu percebo? Que Deus é ignorante. Deus precisa ser testado. Não, não é que ele vai ser testado. É porque você tem que conduzir esta vida para o bem. Olha, quem falou que você não tem que conduzir essa vida? Claro que você tem que conduzir para o bem, mas nunca a troco de alguma coisa. Nunca pensando no que você vai receber. O filho da graça, diferentemente do filho da religião, ele naturalmente está condicionado a viver coisas boas, a praticar coisas boas. É diferente, muito diferente do religioso. O religioso, ele pensa assim, se eu fizer, se eu cumprir, eu recebo. Mas se eu não fizer, eu não recebo. Entendeu a diferença? Agora o cristão, este é o verdadeiro cristão, este é o verdadeiro eleito. O cristão verdadeiro, ele, você pode perceber, ele erra pra caralho. Ele faz maldade, ele comete mal, comete, mas ele vai lá e se arrepende. Naturalmente, não, eu não devia ter feito isso com o cara. Ele vai lá e te pede desculpas. E não é aquele perdão assim, te perdoo. Não, não tem nada a ver. Eu te perdoo, eu te peço perdão, mas com aquela amargura no coração, cria como se fosse, olha, eu te perdoo, peço perdão, mas eu quero distância entre nós, porque você não é meu semelhante mais em nada. Nem em espécie, nem em porra nenhuma, eu quero distância de... O perdão safado mesmo é o perdão da religião. O do cristão eleito não é. É um perdão genuíno. Vem do coração dele. Ele não precisa dar glória, ele não precisa dar glórias a nenhum homem sequer. Basta seguir a voz do próprio coração, porque é um coração de um eleito. Enfim. Parece que a vida dele é conduzida para o bem. Ele comete erros, comete maldade, isso é fato. Nós somos filhos. Filhos desobedecem, é natural, erram. Mas não que você precise ser obediente ao Pai nesse sentido. Não. Não precisa, ele não é testado, ele não é provado, ele é onisciente, onipresente. Desde antes da fundação do mundo, ele é. Ele é. Ele não existe, ele é, porra. O que existe antes do nada? Pensa assim no nada. Eu não consigo pensar no nada. Até para pensar no nada, eu já estou pensando em alguma coisa. Eu já estou pensando em cor, em forma, em volume. Não, o que é o nada? Ah, o nada, é o branco. Ah, mas é o branco, tem uma constituição física do nada. O que vem antes do nada? Vem o Deus. O Deus, ele tem, além da onipresença, onisciência e onipotência. Então, eu não consigo sobrepor nada em relação a Deus, porque eu sou criação dele. Se eu sou criação dele, em que eu posso testá-lo? É prepotência demais. É tipo de um Edir Macedo, né? Eu pedi com raiva. Pedi com raiva. Você pediu a Deus com raiva? Foi, Gargamel. Você pediu com raiva? Então você... Você acha que Deus tem que te servir? Se você pedir com raiva, ele vai te dar? Porque, ai não, Deus ficou com medinho, né? Ai meu Deus, olha como é que este homem é bravo, meu Deus. Olha como é que esse homem de 45 quilos é bravo, ele vai me trucidar. Foi Deus, assim que você pensa que Deus age? Ou então eu pede chorando, clamando, ai meu Deus, como eu preciso, não sei o que aí eu vou receber? Ou assim que vocês veem o próprio Deus, é porque vocês não têm temor algum ao Pai. Vocês não têm. Vocês acham que é apenas algo maior sobre algo menor. Não é algo que se manifesta na vida que nós vivemos aqui, no reino que é aqui.
E isso não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. Vocês não percebem que o Deus que dizem cultuar está no coração dos homens. Ele vive e ele reina aqui. E ele não precisa ser visto. Ele não precisa ser agraciado por mãos de homens, porque não tem como. Não é no templo e nem no monte, é em espírito e em verdade. Ah, mas isso ele falou para a mulher samaritana, é outro contexto e tudo mais. Jesus falava, profetizando, a queda do templo de Jerusalém, mas para toda a humanidade já. Nisso sim. Haverá um tempo que não será mais nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade. Que tempo seria este? O tempo da graça, da liberdade espiritual. De você chegar ao Pai sem sacrifício. Porque na época da lei tinha sacrifício. Né? E pode pensar, vocês podem ter certeza disso. Muita gente se sente, não me sinto escravo. Eu não me sinto escravo, eu me sinto digno da lei. Coisa que você vê hoje, eu me sinto bem lá. Na época da lei de Cristo, de Moisés, vocês podem ter certeza que tinha gente assim também. O povo não foi a favor da soltura do ladrão e da condenação de Cristo? O povo lá, crucifica, crucifica. O povo, gente. O povo. Olha como é que a palavra é límpida, é cristalina. O povo é a mesma coisa hoje. Você acha que o povo ali se sentia só sofrido e não sei o quê? A religião é pesada demais, isso é fato. Mas muitos ali se sentiam bem. Isso é coisa que se vê hoje, até na política. Na Venezuela, lá a maior parte do povo querendo acabar com Nicolás Maduro. Tira esse porco imundo ceboso do poder, tira esse desgraçado do poder. Mas sempre tem os apoiadores. Todo lugar tem um petista, entre aspas, né? Todo lugar tem um petista. Levantando bandeira, não, esse é meu salvador e trouxe liberdade. E muita gente pensa assim, todo lugar tem idiota, gente. Meu Deus do céu. Todo lugar tem idiota. A mesma coisa aconteceu na época em que Cristo foi crucificado. O Jesus Cristo crucificado, ele já falava das boas novas. E as boas novas é o que a gente deveria cultuar hoje. Este é o verdadeiro culto. Não é o culto da carne, é o culto racional. Paulo falava disso. Esse povo fala de Paulo, meu Deus do céu. Paulo ia dar risada da sua cara de vocês, seus otários. Fala de Paulo, vocês são nojentos, vocês são perversas. Paulo estava falando da época de transição da lei para a graça. Transição. Para judeus, vocês são judeus? Vocês se dizem, nem isso vocês são uns bostas, sabe? Fantasiados. Judeus que ainda nem tinham recebido a palavra da graça. E ainda assim, pessoas que precisavam receber correção. Porque Paulo corrigiu esse povo. Ele foi escolhido da palavra. Não vocês. Vocês acham que são escolhidos de quê? Vocês nem sequer aceitam a palavra da graça, são escolhidos de quê? Por outros homens, para quê? Acho que não tem um título de pastor, porque eu passei no curso de teologia, eu fiz curso de hermenêutica e exegese. Eu pego, sabe aqui, eu limpo a minha bunda com o curso de vocês. Limpo mesmo. Para mim não tem serventia alguma. Não tem. Então, o Cristo, Jesus Cristo crucificado, ele falava dessas boas novas. E o templo de Jerusalém sequer tinha sido derrubado, estava de pé ainda. Foi derrubado. Então, toda a Bíblia, historicamente falando, porque ela é um livro histórico, sim, toda a Bíblia valia para Israel. Israel. A destruição de Israel. Apocalipse estava profetizando a queda de Israel. Quem iria dominar? Roma. Arrasou tudo, gente. Vocês que estão aqui no bem e bom, por enquanto, né? Vocês podem falar o que quiser, vocês podem inventar as mentiras que vocês quiserem. Porque vocês não estavam lá na época, vocês não viram a destruição, foi um caos generalizado. Banho de sangue mesmo, dominação mesmo. Né? Então, tudo ali está falando em sentido alegórico. Imagine só os caras escrevendo aquelas cartas. Vocês acham que eles podiam falar do sentido mais literal possível? Não! É tudo dentro de alegorias. É perseguição demais. Onde que João escreveu a casa de Apocalipse? Na ilha de Patmos. É por quê? Foi do nada? Eu vou ficar me isolado. Eu vou me isolar aqui na ilha, que eu não quero incômodo de ninguém.
sabe? Eu vou viver do que tem aqui, né? De coco, água de coco, né? Água de coco, vou comer peixe cru, né? Vou tentar fazer uma fogueira aqui, sei lá. Só pra escrever. É isso mesmo, gente? Eu tô doido, eu tô louco, né? Só pode. Não tinha perseguição na época. Não, não tinha perseguição, não. Todos morreram. Todos morreram. Acho que um ou dois morreram de morte natural, de velhice, não sei. Um morreu ali de morte natural. O resto foi tudo assassinado da pior maneira mais cruel possível. Vocês vão morrer assim? Vocês se dariam um luxo de viver assim? Oh, vocês religiosos de hoje, da modernidade, que vocês se dizem, né, dizem que é o mundo secular, né, música secular, tal, comportamentos mundanos. Oh, você não é fruto do mundo, não, né? Oh, coisa esquisita. Vocês morreriam assim? Não. Mais ainda, Jesus não pediu para vocês morrerem assim. Ele não pediu sacrifício de ninguém. Ele não pediu sacrifício de ninguém. Pediu? Não. Então, resto de imundície. Presta atenção. Coisa cebosa, imunda. Presta atenção. Todos nós estamos no mesmo nível. Não há maior e nem menor do que ninguém. Todos. Quando você vem com o seu entendimento, esclarecimento do seu pastor e tal, presta atenção. Eu não estou falando só de religiosos da opinião, eu estou falando de todos. Quando você diz que fulano é mais sabido, é mais inteligente, presta atenção. Quem sabe de todas as coisas é o próprio Deus. E a única verdade que nós temos de ver, trazer para a nossa vida, é o que Paulo já falava. Tudo nos é lícito, mas nem tudo é bom. O que significa? Precisa de alguém mediar a tua vida, falar o que é bom, o que é ruim? Não. Se você tem um coração conduzido pela graça, você vai saber distinguir. Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, eu não tô contando glórias, orgulho a meu respeito, não. Mas por que eu não bebo? Eu, Lucas, por que eu não bebo? Por quê? Porque eu sei que faz mal pra mim, vai fazer mal pra mim. Fumar, por que eu não fumo? Eu sei que muita gente fuma, e eu não preciso fazer condenação de ninguém. Você quer fumar? Você fuma, porra. Agora, se você pedir minha opinião, eu falar, olha, eu acho que você deveria diminuir nisso aí. Acho que você tá fumando muito. Se você continuar, beleza. Mas acho que podia diminuir, porque eu acho que não faz bem. Você quer a minha opinião, eu acho que não faz bem. Tá? Pode falar, porque tem estudo que fala que não, que esse negócio de pulmão imundo, que a pessoa vai morrer depois. Olha, tem casos de pessoas que fumam, sei lá, 120, 130 anos. Continua fumando? Não sei. Vive pra caralho. E morre depois que fala que parou de fumar. 2 dias depois. Vive fumando. Mas se você quiser minha opinião, eu acho que vale muito mais a pena, sei lá, você ter uma vida, não digo uma vida doentia, totalmente regrada, que você não pode comer uma pizza, não pode comer alguma coisa, fugir da dieta. Mas eu acho que vale muito mais a pena você fazer uma vida saudável, uma dieta saudável, comer fruta, comer legume, um prato mais colorido, né, coisas mais saudáveis. Eu acho que vale muito mais a pena. Sem contar que sua consciência fica muito melhor, né? Muito melhor, porra. Assim, porra, eu me livrei de um vício desgraçado. Eu acho que é um vício ruim. Entendeu? É a minha opinião. Mas se você quiser continuar fumando, eu não julgo ninguém por isso. Eu entro no ônibus, se eu tiver que entrar no ônibus, se tiver um cara fumando, tudo bem que tem a legislação municipal, sei lá, federal, os caras que falam que não pode fumar em local fechado, só em local público. Eu não me sinto ofendido, cara. Tem cara que, sei lá, de 25, 30 metros já tá tossindo porque o cara tá fumando. Ai, que horror. Mas se vê um maconheiro, vai ser, o cara fuma, deixa, não tá me atrapalhando em nada. Sabe? Mano, falta de senso das proporções. Esse tipo do brasileiro, tá? O brasileiro adora isso. Não pode fumar em restaurante, não, que isso? Eu vou fumante passivo, tomar no cu. É só fraude atrás de fraude, sabe, gente? Credo. Pois bem. É foda pra caralho. Por que é tão difícil? O rapaz do Uber falou isso comigo. É muito mais difícil viver a palavra da graça do que a lei de Moisés. Eu falei, porra! Como é que você, com toda a sua sapiência, né? Sapiência olimpiana, pode dizer uma coisa dessas? Você vive a graça? Eu vivo a graça. Você vive a graça? Você está dizendo isso porque você não vive a graça. Você está justamente na lei. Injustamente, no caso, né? Você está dentro da lei. É por isso que você fala que a graça é difícil demais. Porque um favor imerecido... Quando você recebe um favor, gente, o favor ele tende a facilitar as coisas e não a dificultá-las. Né?
Quando você recebe um favor imerecido, o que quer dizer? Você não merece, mas vou te favorecer, eu vou te ajudar. Precisa de alguma coisa? Quer dizer, imagine só, eu tô aqui construindo uma casa, tá, construindo uma casa ali, tudo do zero, tijolo por tijolo. Aí vem um cara e fala assim, aqui, eu vou pintar a casa toda pra você de graça. Eu falei, de graça? De graça. O cara vai lá e pinta a minha casa com todo o capricho do mundo, não, sem cair uma gota de tinta no chão. Tudo perfeito. Perfeita pintura assim, uniforme, cara, que é a coisa maravilhosa. Eu não entendo nada de pintura. O cara vai lá, eu não entendo, eu sou ignorante, eu só sei, né, levantar a parede, porra. Passar massa e tal, chapiscar a parede. Eu sei fazer isso. O resto é com os outros profissionais. E vem um cara que é pintor, entendeu? O cara é pintor profissional, técnico assim, faz isso de graça pra mim, pô. E às vezes eu nem dou bem com o cara, às vezes, sei lá, eu sou um adversário, eu sou um inimigo, e o cara fala, aqui, eu faço tudo pra você de graça. O cara faz uma coisa imerecidamente para mim. Perfeito. Por que que eu com toda a minha ignorância, toda a minha inexperiência, eu falo, não, eu vou mudar essa aqui de acordo com o que eu achar melhor. Vou lá, arranco a pintura fora, tiro ela fora e jogo outra totalmente ruim por cima, que eu falo que ficou melhor. Aos meus olhos, ela pode parecer melhor. Mas um profissional é totalmente diferente. O cara é profissional, o cara é entendido, o cara é experiente naquele. Por que que eu vou falar que não foi suficiente? É isso que o religioso faz. Para ele nunca tá bom. Nunca tá bom. Então o Cordeiro perfeito, Jesus se entregou em carne e osso para todos nós, pois ele era o Cordeiro perfeito, totalmente limpo. Ele não tinha pecado, gente. Ele não tinha pecado, mas lavou o pecado da humanidade. O que os caras falam? Ah, não, eu ainda sou um pecador. Ué, você ainda é pecador? Você fala que porque você erra, você é pecador? Mas somos carne. Eu não sou pecador, mas sabe por quê? Meu Deus do céu, o Adão original, o pecado Adão original já foi eliminado na cruz. O que o povo estava vivendo numa outra época, num outro tempo que nada tem a ver com nós não nos misturávamos com aquele povo, gente. Nós éramos gentios. Hoje somos um povo só. O pecado original de Adão foi eliminado na cruz. Você fala que é pecador, você ainda está no pecado original. Você não reconhece Jesus Cristo como seu Salvador. Você ainda vive dentro das amarras da religião. Você está ali esperando um outro Cristo. E aí o que eles falam? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Porra! Jesus está vivendo entre nós, gente. Está vivo entre nós. Ele vai buscar o reino dele. Mas falou que o reino dele é aqui, cara. Ele vai buscar. Ah, que é isso? O reino dele, eu vou buscar o meu reino para levar para onde? Ah, fujam para a Judéia. É fugir para a Judéia. Tá em Apocalipse, né? Tá escrito lá. Por que vocês não fogem para a Judéia, então? Quando acontecer, nas trombetas tocar. Ah, estão trocando as trombetas, né? Vai descer o bicho de 7 cabeças, os caralho. Fuja para a Judéia. Onde que fica a Judéia? O bairro Judéia? Aqui parece que é um bairro Lindéia. Capaz dos caras se enganarem, pegar um ônibus para cair no bairro Lindéia. Pensei que fosse Judéia. Ah, que é isso, gente? Isso é pura ignorância espiritual, caralho. Isso é desafiar o próprio Deus. É falar, você não é o suficiente para mim. O homem tem que falar o que é o certo, o que é o errado. Porque eu não consigo, porque eu sou incapaz, porque eu sou pequeno demais. Paulo chamou a atenção das pessoas para isso. Eram para vocês serem mestres, mas vocês são meninos inconstantes ainda. O que é inconstante? Vou ali, vou aqui. Onde que eu vou? Eu não sei, eu não tenho caminho, eu não tenho rumo. O que falarem para mim, eu tô seguindo. Eu sou inconstante, eu sou burro, eu sou ignorante. Vocês são assim. E pior, vocês são prepotentes. E aí eu estava discutindo com o rapaz do Uber, né? Acabou a corrida. Falei, não, porque eu preciso correr. Eu não ia atrapalhar o serviço do cara, mas eu lembro que ele parou algumas corridas para falar comigo. Eu falei, cara, eu estou prestes a lançar um livro sobre isso. Se você quiser acompanhar, olha, eu deixo até o meu telefone se você quiser. Ele não quis nem pegar meu telefone. Pega meu telefone. Não. Aí não quis. Por quê? Porque o religioso, ele é assim mesmo. Ele não aceita a verdade límpida, cristalina, do próprio Deus vivo. Ele não a aceita. Não aceita. E quando vê essas pessoas, assim como eu,
não sou esclarecido, nem nada, não sou nada esclarecido. Mas quando vem uma pessoa que tem um entendimento muito mais claro, que tem a ver com a Bíblia, que é fidedigna à Bíblia, ele começa a fazer deboche. Sabe por quê? Porque ele próprio faz acepção de pessoas. Esse menino me deu um exemplo muito triste. Ele falou do pai dele que estava 11 anos no crack. 11 anos. E foi para a igreja. Virou religioso. Para mim, Lucas, vocês não precisam concordar comigo, mas é preferível que a pessoa se mantenha na escravidão carnal a viver na escravidão religiosa. Meu Deus do céu, é claro que eu não prefiro ver um cara viciado no crack. Mas eu acho que muitas vezes um cara que está numa prisão carnal, ou numa prisão carnal que eu falo, não é apenas das vontades da carne, pode ser a prisão verdadeira mesmo. A prisão, sabe, dentro do regime penitenciário. Campo nazista, por exemplo. Às vezes a prisão do corpo é muito menos grave do que a prisão espiritual. Hitler assassinou pessoas, religiosos assassinam espíritos, que é muito mais grave, gente. No primeiro, você assassina carne por um breve período de tempo. No outro, você assassina toda a constituição humana da pessoa, carnal e espiritual. Tudo para sempre. Porque a Bíblia diz a respeito de cegos que guiam cegos. Justamente por isso. Aquele que segue é 2 vezes mais filho do diabo. Qual que é o significado disso? É um efeito multiplicativo, gente. Efeito piramidal da ápice para o cume, para a base. É efeito piramidal, porque aquele que aprende de um pastor, doutor, né, em teologia e tal, ele tende a manifestar suas opiniões, manifestar suas ideias, e essas ideias são compartilhadas, elas são subdivididas. Aí de 2 pessoas vão para 4 pessoas, de 4 pessoas vão para 8 pessoas, e assim vão. E aí vira o quê? O domínio da religião, que é o que acontece hoje. A religião dominou tudo, gente. E Cristo já falava disso. As prostitutas são as religiões. Elas não convencem os homens, elas não seduzem, Não estão em cada esquina? Estão em cada esquina. Mas ainda em cada quarteirão, em cada quadro, em cada bloco, você vê às vezes 2 ou 3 competindo ali entre si. Que o Deus vivo está aqui, não, o Deus vivo está ali, não, o Deus vivo está no outro. Prostitutas em cada esquina. E seduz mesmo, tá? Seduz. A musiquinha de fundo. O violino, né? Tudo isso. O cafezinho. Às vezes tem um cafezinho que você chega lá, o cafezinho bom. Tudo convém. Tudo compra a consciência, caralho. Aí o menino vai lá e fala comigo: você tem que conhecer a minha igreja, que é diferente. Porra! Então eu vou falar para toda a humanidade e para sua igreja, porque todo mundo está enganado. A tua igreja está certa, amigo. Você não vai à igreja, você é a igreja. Está entendendo a diferença? Você é a igreja. Mas o que você faz aí mostra que você não é a igreja. Porque você não edifica ninguém. Nem você próprio é edificado. Como é que eu posso te chamar de igreja? É tragicômico você ver esse povo condenando a modernidade. Por quê? O mundo sempre foi o mesmo. Você acha que desde quando eles falam mal do mundo, gente? Não, antigamente era diferente. Hoje tá pior. Eu ouço essa história desde antes de eu nascer. As pessoas... Eu lembro que... Eu juro pra vocês. Eu lembro que no início dos anos 2000, eu lembro de gente falando, cara. Gente falando antes da época do período do regime militar. Eu lembro. Não, que não sei o quê. Eu lembro de gente falando de Vargas. Gente falando de Getúlio Vargas. Cada um tem cada um tem seus momentos de glória. Imagine só na época de Getúlio Vargas, o quanto que o povo falava de Vargas. Vargas é maravilhoso, não sei o quê. Tinha gente que falava mal pra querer ser um filho da puta, um ditador no poder, que de fato é o que eu penso, né? Agora não dá pra comparar o Lula. O Lula é realmente um desgraçado mesmo, psicopata mesmo. Assim como o Vargas é psicopata. Mas o Lula, eu acho que é 10 vezes pior. Né? É pior ainda, ele é cínico pra caralho. O Vargas industrializou essa merda aqui. Pelo menos ele tinha vantagem nisso. Agora o Lula fez nada. Nada, nunca fez nada, gente. Mas você entender que cada um tem seus momentos. Tem
puxa-saco de Lula pra caralho no Brasil, né? Em altos cargos, em altos postos, pessoas que se dizem cultas, esclarecidíssimas. Cada um tem seu momento de glória. Cada um tem seu momento de glória. A toda momento, a modernidade está sendo condenada. Sempre existiu isso. Você não pode condenar a modernidade. Nunca. O que você tem que fazer é admoestar. Mas quem admoesta, eu nem sei se é essa a palavra certa. Eu tenho meus erros, gente. Mas quem corrige também tem que se colocar à disposição para ser corrigido, claro. Ou você é mais gostoso? Não tem maior, não tem menor, ué. Não tem maior nem menor, como é que você não pode se sentir ali no dever de ser corrigido também? Se você corrige, você merece correção, claro. Mas para eles não. Não, eu sou seu pastor, eu pastorei minhas ovelhas. Eu sou seu pastor. Ai, pai, é muita prepotência, é muita arrogância. Puta que pariu. Por isso que eu me senti na necessidade de escrever um livro sobre isso. Porque eu não aguento. Se eu fizer só vídeo, eu fico cansado, eu fico doente, gente. Aí vou eu com minhas canelas secas pro hospital, o SAMU vem me busca, com as canelas secas pro alto. Ah, eu tô morrendo, porque eu não aguento. Mesmo assunto toda hora eu vou bater, não vou bater. Não, mas não é assim. Eu faço o livro ali, pronto. Quem quiser ler, leia. Quem não quiser, vai pra puta que pariu e foda-se. Não é problema meu, não. Nem quem quiser ler. Aí fala, não, já se sente ofendido na capa? Foda-se, não leia. Leia quem quiser ler, uai. Porque eu não vou ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Gente, pra quem tem um pouco de visão espiritual, fala, como que um homem pode coordenar o outro neste mundo deste tamanho? Como? Se livrar do mundo, coisas mundanas, mas você é fruto deste mundo, seu imbecil. Para você nascer, sua mãe teve que dar. E não foi pouco, deu e muito. Deu com prazer. Não sei se foi com prazer, porque para você nascer todo errado assim, todo burro, assim, ignorante, às vezes foi um sexo muito mal feito, hein? Às vezes foi uma porra desperdiçada, de verdade. Seu pai devia ter gozado pelo ralo. Teria sido muito melhor. Uma punheta mal batida, mas foi uma punheta. Melhor do que dar a luz a você. Você tá dando prejuízo. Sabe? Eu penso desse jeito. Ah, mas você tá sendo grosseiro, antiético. Não, realmente eu penso desse jeito. Não tem outras palavras. Não tem palavras em português para expressar aqui que eu sinto. Falou que você deveria ter sido fruto de uma masturbação apenas. Não, uma punheta mal tirada. No máximo. Porque é muita perda de tempo. Você é uma perda de tempo. Você podia estar fazendo coisas maiores. Tá? Você está condenando o mundo no qual você vive, seu animal. Você está se colocando como mulher de César, né? O bastião da moralidade. Porque eu sei, porque eu posso, porque eu não sei o quê. Ah, que aí? Todo mundo está perdido e eu estou salvo. Você que se diz... Eu não me digo salvo. Você é quem se diz salvo. Pelas obras, não pela fé. Eu me sinto salvo pela fé. Porque eu sei que o Deus vivo, Ele quem me guia. Eu não digo que Ele tenha que me guiar. É você quem fala que tem que te guiar, mas pelas obras que você faz, que não são válidas, são inúteis. A Bíblia fala que são inúteis, gente. Não sou eu, Lucas Jaguar Fernandes, que escrevi a Bíblia, não. Tá falando que é inútil, você diz que não, tem que fazer, tem que cumprir. Se você se sente bem lá, aí, meu amigo, eu não posso fazer nada. Continue escravo. Mas seja escravo sozinho. Não conduza as outras pessoas à servidão, porque aí você será muito pior do que um Hitler, um Pol Pot, um Mao Tse Tung, um Stalin. Pode ter certeza de que você será muito pior do que todos esses caras juntos. Todos eles juntos. Muito pior. Porque você não se contenta com a verdade. A única coisa que você quer é se posar de limpo. Eu aqui, nessa condição, eu sou um filho eleito. Eu sou o filho eleito de Deus. Mas eu sou um cara moralmente imundo. E é por isso que eu sou um conservador.
Não sou um conservador porque eu me sinto mais gostoso do que alguém, falando, não, que eu sou mais moralista do que você. Não. Eu cansei de comer empregadinha por aí, na rua. Me achava bonito, me achava atraente. Cansei, as empregadinhas ficavam doidas comigo. Né? Mãe solo, mulher solteira. Cansei de fazer isso. Não me orgulho disso. Não me orgulho. Cansei de fazer isso. Cansei. Nunca dei prejuízo pra ninguém. Pra família de ninguém. Toda mulher que falava, meu Deus, você me deixou abandonada, não sei o quê. Eu ia lá com todo o meu amor do mundo e ia lá consolar. Pedia perdão, pedia desculpa. E perdão genuíno. Eu não quero te fazer isso, não quero te fazer, mas eu quero que você esteja bem, eu quero, sabe? Nunca dei prejuízo pra ninguém. Você pode perguntar qualquer... Eu não dei prejuízo. Nenhum. Prejuízo não. Não digo que você tem que fazer isso. Eu não tô aqui como uma imagem pública para falar que você tem que fazer a mesma coisa. Não, o que você quer evitar, evite. É saudável mesmo que você evite. Que você se resguarde, é bom. Mas não faça isso tentando ao próprio Deus, não. Se você quiser fazer isso, faça de acordo com a sua consciência. Porque é lícito que você faça. Você pode fazer. A lei vai falar, ó, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode dar a bunda. Você pode fazer. É saudável? Vale a pena? Aí você tem que entrar no estado de consciência para avaliar se tudo isso vale a pena. Se você falar, não vale a pena, vai me dar prejuízo, ótimo. Você entrou no culto racional. Este é o culto que o Paulo falava para as pessoas daquela época. Ele que serve para a gente também, claro. O culto racional. Cadê o culto racional nos dias atuais? Esse culto não existe. É um culto da carne. Eu não cultuo a carne, porque a carne ela vai embora. Eu prefiro dar valor ao entendimento. Um entendimento esclarecedor. Errei. Mas eu não quero errar. Estou sujeito ao erro. Mas eu não vou também falar que eu sou 100% capaz de lutar contra a minha carne. Não. Eu fui até os 25 anos de idade virgem. Até meus 25 anos de idade, virgem, totalmente virgem. E eu cantava glória demais, eu sou virgem, não sei o que e tal. Eu vi as pessoas errando, né, carnalmente, falando. E muitas vezes eu realmente me sentia superior nisso. Nossa, esse cara tá pedindo, esse cara aí, meu Deus do céu, Deus não vai dar. Porque era ignorância demais, gente. Ignorância. Eu não tô querendo conduzir aqui ninguém ao erro, não façam o que eu fiz, não façam mesmo. Eu não tô querendo consciência social, consciência... porra nenhuma. Mas não façam. Se você acha que deve fazer, faça. Mas nunca se culpando e nunca colocando na conta de Deus. Nunca. Tenha um coração limpo, gente. Um coração justo. Justo. O que é um coração justo? É um coração que já foi justificado pela fé. Justificado vem da palavra. Justo vem da palavra justificado. Todos nós fomos justificados diante do Pai, pelo próprio Filho dele. Ele fez questão de nos justificar. Todos nós somos santos. Todos nós fomos santificados. Santo vem de santificado. Todos nós somos santificados. Não há ninguém maior nem menor. Ah, o São Lucas, o São Pedro. Merda nenhuma. Todos nós somos santos. Todos nós. E vamos morrer. E toda podridão que nós vivemos... Olha, você pode falar que você é virgem, que nunca deu a bunda, que nunca comeu uma bunda. Você pode falar o que for. O que for. Você é tão imoral quanto qualquer outra pessoa. Você tem desejos carnais. Às vezes você não avaliou todos eles, mas você tem. Você tem. Você pode falar que é porque eu sou muito mais justo do que o outro. Errado. Não tem essa visão. Porque é aí que você vai cair de podre. E é um recado até para que as pessoas são mais jovens. Olha, escuta um cara. Eu não sou exemplo de porra nenhuma, mas escuta um cara que já quebrou a cara demais na vida. Eu já quebrei a cara. Puta que pariu, eu já quebrei a cara demais. Se um gato tem 7 vidas, eu devo ter pelo menos umas 12, bicho. Umas 12, no mínimo. Eu já quebrei a cara demais. Ficar com a cara dura, assim, duro. Não sabia nem onde esconder. De querer esconder a cara dentro de um copo.
num copo mesmo. Dê valor às pessoas, nos próprios erros. Nunca chega lá e fala, "Ai, como é que você é coitado por errar?" Não é isso. Mas dê valor às pessoas, nas suas falhas, sabe? Ao coração delas. Este é o dom do Espírito Santo, gente. O dom de perdoar. Se você foi enganado, ou se você foi traído, sabe? Ou se você conhece uma pessoa que é tão ignorante, que só te maltrata, pense nas condições daquela pessoa. Por que essa pessoa é assim? Por que ela pensa assim? Eu acho que essa pessoa ela não pode ser culpada. Às vezes o único referencial da vida dela foi coisa ruim. Ela viveu na merda. O pai dela batia nela, a mãe dela batia nela, sempre foi insultada, sempre foi julgada, vilipendiada, sempre passou por vida ruim, desgraçada. Qual o referencial bom, positivo que essa pessoa... Nenhum. Então por que eu tenho que exigir dessa pessoa que ela faça o bem? É porque o coração dela tem que estar voltado para o bem. Muitas vezes não tem como, gente. Muitas vezes não tem como. É só maldade, é só maldade, só maldade. Por que eu tenho que exigir que essa pessoa me trate bem, sabe? Que essa pessoa fale bem comigo, saiba dar bom dia, boa tarde, boa noite e tal, e sorria para as coisas que eu falo? Por quê? Por que essa pessoa está impedida de errar comigo e com o próximo? Totalmente impedida. Por quê? Tem um coração justo, gente. Nosso coração é justo. É justificado. Vivenciam isto. Por que é um coração justificado? Olha para o próximo. Não com ar de piedade, não é só isso. Mas entenda que ele é um semelhante. Que você é tão sujeito a errar quanto ele. E o mesmo vale para ele também. Se você está sujeito a errar, por que ele também não está? E não é no mesmo erro, em outros erros. Por quê? Por quê? Se a humanidade tivesse... A humanidade, não é só o brasileiro. Se a humanidade tivesse este entendimento... Oh, meu Deus do céu. Aí nós poderíamos estar falando de um novo Éden. Novo Éden. Isso é uma coisa utópica. Nunca vai existir. E nem seria bom existir isso. Porque é bom ter divergências. Porque é aí que a palavra bíblica prevalece. Mas se tivesse uma humanidade assim, eu acho que seria muito melhor. Aí não teria tanta religião para controlar os outros. Na mentira. Na mentira. Sempre enganando. Sempre moldando o homem uma coisa que ele não é. Pose, teatro. Uma vida teatral. É igual o que o menino falou comigo, né? Eu não vou à casa da minha noiva porque o pai dela não tá lá. Ah, entendi. Então, eu não tô falando que você tem que transar com a sua noiva nem nada. Mas o que mostra que você é mais limpo do que os outros só por não fazer isso? Além do mais, o que é o casamento? É o momento em que o homem fala, eu te abençoo em nome de Jesus? É assim que você vê? Um homem abençoando você? Em nome de Deus? Se colocando na frente de Deus? E aí você pode fazer o que você quiser carnalmente? Olha o tamanho da ignorância, da prepotência espiritual dessa gente. Ignorante mesmo. É isso aí, pessoal. Eu fiz um vídeo, sabe, numa linguagem mais informal, mais direta. Eu costumo falar aqui uma linguagem mais polida, né? Porque eu sei que o brasileiro é estúpido. O que é estúpido? Não é que ele é burro. Ele não é burro. O brasileiro não é burro. Não que ele seja burro, ele não é. Mas ele é muito de politicamente correto. Ele avalia as coisas, sabe? Aí, às vezes ele não tá avaliando o conteúdo, ele tá prestando atenção na cor da minha camisa, ele tá prestando atenção no meu cabelo tá despenteado, se eu tenho remelo dos olhos, ele tá prestando atenção nisto. Nos palavrões que eu falo. O conteúdo em si, não. Então por isso que eu num vídeo mais técnico, né, eu tenho que falar uma linguagem mais polida pra ver se o idiota presta atenção. E tira todo tipo de distração possível pra ver se presta atenção no conteúdo que eu tô mostrando pro ordinário lá. Mas hoje não. Eu decidi fazer um vídeo mais direto. Uma linguagem mais popular. Para ver se desse jeito muitas pessoas se dão conta do tamanho da liberdade que deveriam viver. Que receberam. É isso que eu espero. Do fundo daqui, ó. Do meu coração. Olha, eu não quero que as pessoas... Olha, eu juro pra você, eu sou intelectual. Estudo pra danar, ensino pra danar. Né?
Eu já li muito livro. Aqui no canal mesmo tem leitura de diversos livros. Leitura completa. Livros, alguns melhores do mundo, melhores da história da humanidade, até agora lançados. Pode ser que lancem livros maiores, melhores. Tem muito livro aqui, muito conteúdo aqui. Mas se for preciso que eu abra mão de tudo isso que eu fiz, só para permitir que as pessoas tenham uma liberdade, aceitam a liberdade, essa liberdade dada pelo próprio Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Salvador, eu abro mão. Eu abro mão. Façam isto. Aprendam a dar valor a isto, gente. A graça é um favor imerecido. Não é o homem que tem que falar, é isto, é aquilo. Não. Podem ser rebeldes. Sim, eu sou um cara rebelde. Eu sempre fui rebelde. Mas uma rebeldia agarrada à razão. Algo que só o Brasil consegue construir. Só o Brasil. O tal do barroco tardio, né? Eu sou o barroco tardio. Só o brasileiro, só o Brasil pode construir. Eu sou isto. Nenhum outro lugar do mundo você vai ver uma pessoa tão rebelde quanto eu. Nunca. Mas a rebeldia agarrada à razão. Sem precisar de status, de dinheiro, nada disso. Perco o emprego, perco a amizade, perco proximidade familiar. Eu perco tudo isto. Mas porque eu sei que tem um Deus que me segue o tempo inteiro, que guia o meu caminho. Não sou eu que falo o caminho que Deus tem que me guiar, para onde Ele tem que me guiar, não. Eu sigo o caminho escolhido por Ele. Ele é o Pai da minha vida. Ele é o meu Pai. E sem Ele, não vale a pena, não. Não vale a pena. É isso aí, meus amigos. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa aí no campo dos comentários o que vocês acharem melhor. Eu gosto de ouvir a opinião de todo mundo. De verdade mesmo, tá? A gente pode discutir aqui, mas não venha na sacanagem. Se vier na sacanagem, vai receber sacanagem 10 vezes maior. Porque eu sou especialista em ofender. Por que eu sou especialista em ofender? Porque eu já fui ofendido demais. Até o momento que eu falei, olha, eu acho que nada me ofende mais. Nada. Nada. Eu sou implacável. Então, se quiser vir na graça, eu vou debochar. Mas aí vai ter que aguentar. Até o ponto de denunciar o meu canal. Você precisa denunciar meu canal. Porque eu sou assim. Então, se quiser conversar, venha. Venha na educação. Venha na educação. Sabe? Não precisa ser um gênio na escrita, nem nada. Eu não sou gênio de nada. Mas vem com educação. Se você vier com educação, eu vou te tratar com educação também. Tá bom? É isso aí, meu. Muito obrigado a todos. Até a próxima e falou.